Propositadamente, eu estou evitando falar de cavalo manga larga marchador, simplesmente porque eu não entendo bastante deles, nesse nível de profundidade que nós estamos falando aqui. Eu estou falando de cavalos. Eu tenho muita admiração pelo manga larga marchador, conheço alguma coisa, logicamente, mas o que nós estamos falando aqui, eu gostaria de vocês pensarem que nós estamos falando disso aqui. Aparelho locomotor, por exemplo. Musculatura, desculpa, isso foi feito às pressas, então peguei a fonte que eu tinha, o idioma não corresponde. Sistema circulatório, sistema respiratório. O que eu quero dizer com isso? Não estamos falando de raça, não estamos nem falando de modalidade. A nossa domesticação dos cavalos tem mais ou menos 6.000 anos, as raças puras mais antigas têm em torno de 600 anos, né? Sempre um zero a menos. 60 milhões, 60 mil, 600. E as nossas associações, a nossa conceito de puras raças tem 60 anos, 100 anos. Então a gente está indo antes disso, a gente está indo no contexto maior de como fazer os cavalos funcionarem melhor. Tá? Então nessa parte inicial, vamos falar do que eu chamo de 24 horas, já vamos entender isso um pouquinho melhor. Manejo significa as 24 horas, a rotina diária do cavalo, né? Mas por que isso existe? Vamos pensar, na verdade, por que nós temos cavalos? Aqui também foi uma colagem feita às pressas, não, nenhuma pretensão de ser completa, só coloquei vários elementos aqui, todas essas imagens têm uma característica em comum. O que todos os nossos usos do cavalo têm em comum? Por que a gente tem cavalos? Se a gente pensar do ponto de vista do usuário, tem duas imagenzinhas mentais que eu uso com frequência. Galinha. Galinha poedeira, vamos pensar que você seja um produtor de galinhas poedeiras. O usuário final, lá aquela senhora no supermercado, ele não quer saber de como é frango, de como é linhagem, como é ração, e água, e distribuição, e toda a infraestrutura envolvida na criação de galinhas poedeiras. Qual que é a razão de ser da galinha poedeira do ponto de vista da senhora no supermercado? Perfeito. Blá, 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 vaca leiteira? Muito bem. Então, toda a estrutura da vaca leiteira existe para termos leite. Numa comparação não muito perfeita, mas que dá para entender, o que todos os nossos usos de cavalo têm a ver? Esses e todos aqueles que não estão aqui. A ecoterapia, o concurso de marcha, a atrelagem, o trabalho militar, o trabalho da pecuária, o que a gente usa dos cavalos? A gente não usa dos cavalos nem o ovo, nem o leite, nem a carne, né? Como finalidade principal, a razão de termos cavalos, a razão de termos aqui, é sempre alguma forma de movimento. É sempre alguma forma de movimento. Não importa nesse momento se o movimento mais confortável, o mais rápido, o mais bonito, o mais seguro, o mais forte, o mais explosivo, com maior rapidez de reflexos. Aí nós entramos em raças e modalidades. Mas nós sempre estamos falando em movimento. Então, é engraçado vocês pensarem, dá uma caminhada aqui na estrutura do parque, tudo que a gente faz com cavalos, a criação de potros, comprar suplementos, colocar ferraduras, a melhor sela, a melhor embocadura, pagar o dentista, tudo vai parar no movimento. Pense em alguma função de cavalo que não possa ser reduzida ao movimento que pretendemos obter daquele animal. Não é? Isso já faz a gente pensar em algumas coisas. Esse aqui, né, parece que foi enfiado na tomada, né? Não sei. Mas o movimento do cavalo tem uma peculiaridade e nisso poucas pessoas pensam. A galinha, eu gosto da comparação da galinha e da vaca, porque tal como o cavalo, e diferente do boi de corte, elas não morrem para entregar a finalidade delas ao consumidor. Elas continuam vivas e produzindo leite e ovos durante o período X. Mas a galinha e a vaca não precisa ter respeito, amizade, confiança, ausência de medo, uma boa qualidade de relacionamento com o consumidor de leite e ovos. Ao passo que nós temos uma interface funcional com o nosso cavalo. Porque eu diria que 95% dos nossos usos do cavalo em movimento é feito
no comando direto do seu... Aí provavelmente 100%. Porque quase todas as funções do cavalo são feitas com ele montado. Algumas funções são feitas por atrelagem, tração, mas aí a mente humana está no comando do animal. Toda vez que eu tento pensar em qual uso do cavalo se dá sem a participação humana direta, um cavalo árabe em Apresentação em Liberdade, aquela apresentação que o pessoal faz tira latinhas, põe gengibre, né, e faz o cavalo trotar e ser bonito. Talvez a única exceção. Mas o que eu quero dizer com isso? Não só o cavalo se movimenta, mas ele tem que se movimentar com outro sistema nervoso em cima dele, dizendo a ele o que fazer. E ele tem que fazer isso bem contente e feliz. Não é? Porque a partir do momento que o cavalo vê no seu cavaleiro, treinador, condutor, piloto, pode dar peão, pode dar o nome que quiser. Essa pessoa que está me conduzindo, está me comandando, está me provocando, não vou entrar em muitos detalhes, mas se esse cara que está me mandando em mim está me provocando emoções ou sensações negativas, medo, dor, raiva, insegurança, acho que não pode haver discussão que o desempenho não vai ser tão bom como poderia ser. É a velha analogia que acho que foi Xenofonte, já fez lá atrás, que um dançarino coagido nunca vai ser tão bom quanto ele poderia ser. Ou seja, dance com uma arma apontada na cabeça. E se vocês pensarem em todas as modalidades, quando a gente fala em esporte, em desempenho ou em evento competitivo, seja agora um esporte, seja uma coisa do tipo exposição, você está competindo ou contra um cronômetro, certo? Ou, que é um critério objetivo, uma série de regulamentos objetivos, o menor tempo ou o tempo ideal, ou regras objetivas do tipo a vara que cai ou não cai, o tambor que não cai, tudo bem até aí? Ou critérios subjetivos, que é um juiz dando nota. Juiz dando nota, muito familiar para vocês, balé, dança, né? Domingão do Faustão, lá, os dançarinos lá do Faustão, as pessoas levantam nota. No nível máximo, como nós estamos aqui na Gameleira, no nível máximo, qual a diferença entre o primeiro e o segundo lugar? Entre o bom e o mais ou menos? 0,1 ponto? Um tambor, todos vocês já viram prova de tambor, pelo menos em vídeo, sabe que é 1/10 de segundo? 2/10 de segundo? Não é? Então, se você quer colocar todos os grandes fatores que são a diferença entre o desempenho excelente, o melhor do dia e o mais ou menos, e o ruim, o medíocre, e o quase, a gente tem que ir direto no ponto mais fraco. Certo? Então, eu estou colocando isso logo no começo, porque de todas as palestras, de todas as coisas que eu vejo as pessoas falar, isso aqui é o que as pessoas falam menos. Porque a maioria das pessoas que está aqui na minha posição não monta, ou não monta competitivamente como eu. Ou seja, o cavalo tem que comer boa ração. Claro. O cavalo tem que ganhar a ferradura correta e a sela não pode provocar dor. Ninguém vai dizer, discordo. Você pode até dizer, eu não sabia. Mas ninguém vai dizer, não, o cavalo tem que sentir dor. O cavalo tem que sofrer, a ferradura tem que ser pior. O cavalo tem que passar fome. Não. Ninguém vai discutir com isso. Mas se eu disser, peraí, o que o seu cavalo sente por você? O que o cavalo sente na presença da pessoa que está montando ele? Ele poderia talvez se sentir mais feliz, mais confiante, menos tenso, mais disposto a dar o seu tudo. E aí está o 10º de segundo. A vara que caiu. Entende isso? A rabejada. Aqui eu sei que na Gameleira não tem rabejada. Ai, não, eu não ia falar disso. Não vou falar disso. Não vou falar de rabejada. Percebe? Então, esses são os pequenos detalhes que a gente tem que chegar. Essa coisa do atleta feliz é uma coisa que a FEI batalha muito, fala muito, né? O atleta feliz. Então, se a gente... Outra coisa que a gente não vai entrar hoje aqui é o famoso bem-estar das várias espécies animais. Mas vamos voltar na galinha e na vaca só uma vez mais. O que é bem-estar de animais de produção?
é deixar ele sossegado no ambiente natural, fazendo o que ele faria se o ser humano não tivesse enchendo o saco, não é verdade? O boizinho fica lá pastando, engordando. Todo mundo aqui, quase todo mundo do cavalo tem um pé na pecuária. Então todo mundo sabe que encheu o saco do boi, amolou o boi, fechou ele para vacinar, já perdeu 2, 3 quilos. Já estressou, já piorou, já atrasou, já deu prejuízo. Então o bem-estar dos animais de produção, basicamente, é não estressar. O bem-estar de um atleta e todos vocês que competem de alguma coisa, ou trabalham em alguma coisa, ou já sentiram uma pressão competitiva, nem que seja num vestibular, ou situação análoga, o bem-estar do atleta é lidar bem com o estresse. É estar no estresse e estar feliz no sentido de que sim, minha vida é essa, aprendi a lidar com isso. Esse é o grande diferencial e ninguém fala. As pessoas, essa coisa das 24 horas, que já vou falar mais, as pessoas pensam meio assim, o meu cavalo tem aqui uma linda cocheira, melhor ração capim, vamos pintar a situação ideal, aras milionário. Perfeito, 22 horas, mas não é para isso que ele nasceu. Você não tem ele para ficar parado na cocheira, vivendo feliz 22 horas por dia, ou 23, esse 22, 23, é só... a razão de ser do cavalo não é essa, do ponto de vista do criador, ou do usuário, do seu cliente que compra o seu... A razão de ser dos cavalos é a 24ª hora. Então está na hora da gente se preocupar com a 24ª hora. Com aquele momento que o cavaleiro está em cima do cavalo exigindo coisas dele. Isso tem que ser da melhor maneira possível. E não da pior maneira possível. Mas ele ganha ração, ele ganha ferradura, o resto tá bom, então agora vamos massacrar. Entendeu? Esse é o pulo do gato, essa é a diferença. Ok? Mas agora, então, primeiro vamos falar um pouquinho da história das 24 horas. Esse aqui é um modelinho meu, provavelmente um pouco imperfeito, mas eu coloquei de propósito o cavalinho de pau, porque se vocês imaginarem como uma mesa também, as 4 pernas têm que estar mais ou menos equilibradas por igual, para o cavalinho ser firme. Você não pode ter 3 pernas boas e uma perna capenga. Faz um pouco de sentido isso para vocês? Tá? E se vocês virem, a maior parte dos lugares tende a dar ênfase maior em uns e menos em outros. Vamos pensar numa típica hípica de hipismo clássico, Jockey Club, aquele lugar fresco. Tipicamente, treinamento é muito bom, cuidado veterinário é muito bom, ração e volumoso dá melhor, manejo provavelmente deixa um pouco de desejar. Porque os cavalos passam os dias confinados na baia, com pouca oportunidade de exercerem as prerrogativas de serem cavalos como seriam na natureza. Um sítio é quase o inverso. Vamos pensar o sítio do Inhô atrás dos montes lá. Aquele sítiozinho da braquiária, do trato mineiro, os cavalos meio barrigudos, só saem no fim de semana, mas 6 dias por semana sem vida de cavalo. Estão lá soltos e felizes, não estão nem aí. Manejo do ponto de vista etológico, comportamental dos cavalos muito bom, o resto tudo meio capenga. Esses 2 extremos que eu coloquei para vocês rapidamente, é como se fossem os extremos da equinocultura brasileira. A gente vê de um lado os cavalos de luxo caríssimos e do outro lado os cavalos de trabalho, que na verdade são 90% do nosso efetivo, do nosso plantel, e a gente fica tentando se equilibrar um pouquinho no meio. Nessa palestra aqui, eu vou falar um pouco de manejo, tá? Não vou falar muito de nutrição e saúde, porque são os temas mais comuns, mais frequentes. Porque são coisas objetivas, claras, cartesianas. Assim, nenhum país tem tanta faculdade veterinária quanto o Brasil. Ração, volumoso, isso aí está tudo bem avançado, bem conhecido, o pessoal conhece. Essas 2 perninhas aqui, que são o nosso foco de hoje. Antes disso, eu teria que falar, nós não temos um apontador, né? Eu esqueci o meu, mas faz mal, vou de dedo aqui. O que é isso aqui? Por que está dentro do corpo do cavalo? Em vez de fenótipo igual a genótipo mais ambiente, poderia estar escrito aqui DNA. Para quem está boiando um pouquinho, é simplesmente a famosa genética. Genética é a matéria-prima. Até os dias de hoje, né? Quando, talvez no futuro mude, por enquanto ainda não, quando que a genética do animal é definida? Espermatozoide, óvulo, plim! Fecundação. Algumas pessoas acham que é no parto, não é no parto. A genética é definida no momento que a fecundação se deu e dali para frente é imutável.
Essa é a sua matéria-prima. Mas, porém, a genética é o potencial, não é o produto pronto. Leiloeiro adora. No Quarto Milha é assim, no BH é assim, no Manga Larga Marchador, não sei se é assim. O leiloeiro fala, é filho de campeão, neto de campeão, tudo bem? Sobrinho de campeão é campeão. Não. Não. Vamos lá. Fazer bolo. Vou dar duas analogias para vocês, pode escolher a sua favorita. É bem parecido. Fazer um bolo, construir uma casa. Matérias-primas de fazer o bolo. Açúcar, fermento, farinha, doce, gordura, o que vocês quiserem. Se você comprar... vou fazer um bolo. Comprar as melhores matérias-primas. Comprei a melhor farinha, o melhor fermento, o melhor blá. Vai sair um bolo de primeira. Construir a casa é a mesma coisa, não precisa nem falar, né? Vocês já entenderam. Tijolo, cimento, argamassa, cano, blá. Muito bem. Agora vou fazer o bolo, mas eu sou um gênio, eu comprei os melhores ingredientes, vou misturar tudo, o bolo vai se fazer magicamente. Vai, minha senhora? Não. Se você nunca fez um bolo e procurar pelo menos uma receitinha da internet, você tem talvez uma vaga chance de aquilo ali sair comestível. Né? A matéria-prima são só o primeiro passo para você fazer um produto diferenciado. Aí você precisa de quem? Do mestre cuca, do mestre confeiteiro, do arquiteto, do engenheiro, da pessoa que tem o conhecimento. Toda vez que a gente fala que genética é tudo, você está dizendo que conhecimento é nada. Você está desprezando seu treinador, seu veterinário, porque genética é tudo, já nasce pronto, é impossível estragar. Só que tem muita gente que acredita nisso. O pessoal que põe embrião em receptora e põe a receptora para passar fome na braquiária, ela não consegue nem dar leite. Bom dia, por gentileza. Essa fresta de luz está batendo no meu olho aqui, se você puder. Desculpe, tá? Perceberam? Por isso que eu falei antes. A genética é na concepção, não é no parto. No parto já está estragado. Se você gastou X por um embrião, X e tudo, e daí bota a receptora passar fome, no parto e na lactação, porque ela não é nada e a genética é tudo, é o teu ponto campeão. O que isso é? Falta de conhecimento. Percebe? O inverso também é verdade. Se quanto mais você tem a ambição de fazer... Assim, vou botar um porteiro ali, desculpa. Quanto mais você tem a ambição de chegar perto do topo, de fazer um campeão nacional, internacional, mais você precisa ter os melhores ingredientes. Quero ter um bom e honesto cavalo de serviço, cavalo de passeio, cavalo de escolinha. Precisa ter genética top? Não. Basta ter genética, precisa cuidar dele bem. Agora, quanto mais você quer ir lá para cima, você precisa juntar as duas coisas. A melhor genética é o melhor conhecimento para transformar esse potencial em algo de destaque. Ok? Então, esse é o grande problema que eu vejo na equinocultura brasileira como um todo. As pessoas acham que fazer cavalo é que nem comprar carro zero. Vai na fábrica e compra o melhor. O carro zero nasce pronto na fábrica. Ele nunca mais vai ser tão bom como ele foi naquele primeiro mês depois do amaciamento. O cavalo não. O cavalo tem uma longa fase de valor agregado que não tem nada a ver com a genética. Tem a ver com as 4 perninhas que estão embaixo. Tudo bem? Já vendi meu peixe aqui? Legal? Aí, como a gente gosta sempre de aliviar um pouquinho, lógico que tem as exceções, né? A nossa marota, que alguns de vocês conhecem, a genética dela de animal de salto é 0. Ela é um jumento pega de um lado, obviamente. Do outro lado, ela é um pouquinho lusitano, um pouquinho anglo-árabe, um pouquinho ignorado. Porque, na verdade, a égua que a gente não estava montando, o patrão resolveu fazer essa experiência. Então, genética, ela é meio o besouro que voa, sabe? Né? Todo mundo já ouviu a historinha do besouro que não tem aerodinâmica para voar e voa. Porque ela não sabe que ela não tem aerodinâmica para voar. O patrão dela, o dono dela, fez um trabalho muito bacana. Aqui ela tem uns 2 meses de idade, 2 anos de idade. Isso era na fase da doma, não é para dizer que era feito demais. Mas o segredo da marota é que ela acha que saltar é fácil, saltar é gostoso, e ela sabe saltar, e lá em casa só a cerca de arame segura ela, nenhuma cerca de madeira segura ela.
Então, o ambiente foi feito para resultar num fenótipo. Fenótipo é o aqui e agora de cada um, né? Um fenótipo é de animal de salto. Embora a genética de salto dela seja zero. E o outro raciocínio é, se ela sozinha, na mente dela, qual que é a principal qualidade dela? Alimentação, manejo lá. Mas na mente dela ela gosta. Eu acho que a maior parte de vocês, volta naquilo que eu estava falando antes, da interatividade. A maior parte de vocês conhece o bastante de Muar para saber que quando ele diz não, né? Então ela gosta. Aqui tem mais ou menos 1,20. Tá? Se ela faz 1,20 sozinha, não é problema fazer uma provinha de 80 centímetros, 1 minuto, com, aqui tem 100 quilos em cima, eu 80 mais uns 15 de equipamento, né? Então, vejam, genética sim, conhecimento também, e o conhecimento é o ambiente e é todo o resto, tá? Agora, bem rapidamente, porque isso aqui não é o nosso assunto principal, vamos falar do cavalo enquanto não montado. O cavalo enquanto não montado é o seguinte, ele tem qualidade de vida para estar física e emocionalmente apto a se doar para a gente. Ou seja, ele tem condições físicas e condições emocionais tal, que ele possa ser aquele papel em branco, aquele quadro, em que você quer colocar as suas coisas, as suas demandas em relação a treinamento, condicionamento, desempenho, blá, blá, blá. Aqui eu coloquei 22, às vezes eu falo em 23, porque nas hípicas, né, o trabalho é meio curto, quando a gente começa a falar mais em modalidades de longa duração, tais como enduro, tais como concurso de marcha, talvez um pouco maior, mas lembre que isso é só um modelo mental. O que nós estamos dizendo aqui, na verdade, que o treinamento diário ou as horas semanais somadas de trabalho de um animal são muito menos tempo do que o que ele faz, né? Do que ele faz quando ele não está sendo montado. Aqui bem pequenininho está escrito o ideal e o possível. O ideal e o possível significa que a gente sempre tem que cutucar um pouquinho. Bom, o ideal seria eu ter um mega aras com piquetes individuais e solários e grama e funcionário. Então não dá isso, não vou fazer nada, então vai ficar ali mesmo. Não. Entre o ideal e o que está atual é alguma coisa que você pode fazer. Por exemplo, esses são os meus dois. Eles passam a maior parte do dia num solário. Esse solário está longe de ser do que eu gostaria. Simplesmente um quadradinho de terra batida. Mas não é por isso que eu vou colocar eles numa cocheira confinada. Entendeu? Eles não têm uma manada, mas eles têm um ao outro. E assim a gente vai contemporizando o que dá para fazer. Ok? O resumo desses próximos 4 slides, para quem nunca me ouviu falar, é: os cavalos nasceram para pastar e andar na companhia de outros cavalos. Só. É só isso que eles fazem. Eles andam e pastam, fim. E daí faz as outras coisas, tal, como fazer outros cavalinhos, tal. Mas a coisa natural deles, o que eu preciso que vocês fixem, se alguém ficar irritado, tiver coisa para fazer, se quiser sair correndo daqui, só fique com isso. Que o cavalo, em 60 milhões de anos de evolução, ele evoluiu pastando 20 horas por dia. Em companhia de outros cavalos. Se ele pasta 20 horas por dia, quantas horas ele anda a passo por dia? 20 horas. O cavalo não existe parar, na natureza, parar, comer parado no lugar. Anda e mastiga. Anda e mastiga de cabeça baixa 20 horas por dia, é só isso que eles fazem. E a gente tirou tudo isso deles. Aí não, porque tem que ter ambulância, porque as cólicas, porque o cavalo nasceu para ter cólica, porque... O cavalo não nasceu, Deus não fez o cavalo para ter cólica. Deus fez o cavalo para pastar em movimento. Essa coisa que a gente tirou deles, o lance de pastar em movimento, de cabeça baixa, ingerir volumoso, capim, grama, feno, sem parar, sabe? E nisso ele movimenta não só o nosso desrespeito a isso, não só é o que causa as cólicas, mas o que causa as manqueiras. Essa correlação entre o movimento e a claudicação. Pensa de novo, pensa no cavalo de Jockey Club. O cavalo de Jockey Club, ele está parado na cocheira 23 horas e meia por dia, comendo volumoso e sem andar a passo. Aí a gente tira ele da cocheira, o pessoal tira ele da cocheira, o jockey tira e vai fazer o treino a galope. Sim? Pense um pouco só no locomotor.
articulações, as patas, as pernas, os tendões, a musculatura. Qual o tempo de aquecimento lento? Pense no motor diesel rodando em baixa rotação. Quanto tempo esse animal de aquecimento em baixa rotação e esfriamento teve? O que eu estou querendo dizer com isso? O cavalo na natureza, isso aqui é a passagem do tempo, aqui é meu gráfico XY, tá? Vamos focar. Isso aqui é a passagem do tempo, isso aqui é a intensidade do esforço. Na natureza, o esforço do cavalo é lento e contínuo ao longo de 24 horas. Estou pastando, caminhando, briguei com alguém, dei um trotinho, passou uma onça, dei um corridão. Mas ele sempre está em movimento longo e contínuo, com pequenos picos de atividade, ok? Por isso que o cavalo de pecuária, o cavalo boiadeiro, muitas vezes é muito mais perto disso do que, né, outras coisas que a gente acha que é legal. O cavalo de jockey club. Parado, parado, parado. Pum! Parado, parado, parado. Faz sentido isso para vocês? Pode ser saudável para o aparelho locomotor? Não é saudável para o aparelho locomotor. E aí, mas como é que é a relação disso com cólicas? Ué, todo mundo faz passeio digestivo. Os cavalos têm 20 metros. Isso aqui sou eu fazendo movimento peristáltico. Eu adoro. Toda vez que eu faço isso, é o intestino. Entrar e sair no cavalo 48 horas. 25 metros de intestino delgado, 100 litros de intestino grosso. Capim, 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 capim. Não há movimento intestinal, não há contração peristáltica do mundo que faça isso sozinho. Ele precisa da ajuda da musculatura abdominal. Se você tira, que é passeio digestivo. Muitos de vocês já ouviram falar do engajamento da musculatura abdominal para produzir o movimento do cavalo. Certo? Então agora quem está enjoado pode sair correndo. Mas os cavalos andam e pastam 20 horas por dia. Na natureza. E tudo que quanto mais a gente puder voltar isso para eles. Aí isso aqui é uma foto da Alemanha, ó, que talvez vocês pensem aqui na situação da gameleira do momento. O que é diferente aqui em relação ao contexto normal de cavalo confinado? Primeiro, aqui tem uma barra, larga o bastante para a cabeça passar com segurança, mas não tão estreita que a perna fique presa, né? De modo que eles fazem exatamente isso. O feno é posto no chão, tem feno à vontade. Dos 3 requisitos, pastar e caminhar em companhia de outros cavalos, ele não tem que caminhar, ele tem 2. Ele tem uma perfeita ilusão de grupo, isso aqui é uma foto de inverno, 20 graus negativos do lado de fora, e tem volumoso à vontade, feno, capim, pasta, 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 pasta. O tempo todo, ó, a pessoa vai passando, vai jogando no chão. A posição natural de pastejo dos cavalos é essa, não é com a cabeça alta, em rede de feno, em bolsa de feno. Qual o problema de pastar em rede de feno? Finos partículas caem no nariz, inversão da musculatura e adrenalina. O cavalo não existe ficar... vou falar como o inverso. Cavalo de cabeça baixa, automaticamente ele fica mais calmo, que reproduz a situação natural dele. Diferente de quando ele fica tenso, que primeira coisa que ele faz? Onças, inimigos. Agora, os meus também vão viajar no caminhão, 2 horas no caminhão, um dia parado na prova, eu uso a rede de feno. Mas a rede de feno é uma coisa temporária, momentânea, um dia e um por mês, não 24 horas por dia. Entendeu? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? Que mais? Movimento contínuo. Esses são os meus 2 da outra foto, que no dia a dia eles não têm a movimentação ad libitum, a movimentação à vontade que a gente gostaria que eles tivessem. Eles não têm acesso a uma grande pastagem, a uma grande planície, a brincar e ser cavalo. Uma frase que eu aboli do meu vocabulário faz um bom tempo é: esse cavalo já trabalhou, não precisa ser solto no piquete hoje. O que eu estou dizendo é, essa criança já foi para a escola, ela não precisa brincar hoje. Você já ralou de trabalhar, então você não precisa ir para o shopping. Você já trabalhou, você não precisa se divertir. Percebam vocês quanto tempo a gente foi culpado de trabalhar os cavalos como corpo. E eles têm mente. Eles têm mente, eles têm emoções. Se você não acha que o seu cavalo tem emoções, talvez, só talvez, você não está no ramo certo. Porque a gente gosta de cavalos porque são criaturas, não porque eles são máquinas. Né?
Pelo menos assim, isso que eu acredito, isso que eu defendo. Então, na hora do almoço, quando dá, a gente solta, isso é lá na Universidade do Cavalo, no lugar do Aloysio, a gente solta eles nessa pistinha aqui. Às vezes eles brincam, às vezes não. Todos dá para fazer isso? Não. Esse é o ideal. Ah, mas eu tenho um garanhão brabo. Sim. Ah, mas não dá para fazer isso com minha iguana. Não, mas com alguns dá. Com alguns dá para soltar sozinho. Alguns dá para pastar na mão. Alguns dá para soltar num piquete pequenininho. Você é responsável pelo bem-estar emocional do seu cavalo. Só isso que eu estou dizendo. Do jeito que você puder, seja criativo, seja diferente. Não precisa fazer amanhã. Ah, a Cláudia falou para fazer isso, quebrei a perna de 5 cavalos. Não. Você tem 10 anos para fazer isso. Mas pense, começa a sair da caixinha de é assim. O pessoal fala, aqui eu posso falar dos gaúchos. Os gaúchos falam muito de tradição. Porque meu avô, porque meu bisavô ainda arranca dente com buticão sem anestesia? Porque teu avô arrancava dente com buticão sem anestesia. Porque era melhor do que ficar com aquele trem apodrecendo na boca. Mas a ciência evoluiu, certo? A humanidade evoluiu, a civilização evoluiu. Então, não estou dizendo que tradição é ruim, mas a gente pode se basear na tradição e também ver o que já existe mais de moderno, de recurso, de diferente, né? Para realmente cultivar e manter esse negócio, essa preciosa relação de pessoas com o cavalo, não dizer, ah, não, sempre foi assim, deixa para lá. Né? Então isso aqui é para lembrar a gente que eles gostam de se movimentar. Cocheira para cavalo é um castigo, de modo geral. Né? Essa coisa contínua de 23 horas confinado não é legal, uma conveniência nossa. Lembre que muito da nossa manutenção de cavalo, do nosso manejo de cavalo, veio desse modelo europeu antiquado do século XIX, onde era frio. Cavalo era transporte das pessoas, as cocheiras eram o quê? A garagem das mansões, porque pobre não tinha cavalo, pobre andava a pé. Mas a cocheira é a garagem das mansões, então nós estamos falando do modelo do mesmo tempo que ainda tinha escravatura, não, os cavalos não tinham direitos, mas os escravos também não tinham direitos. E além disso, esses cavalos, que eram o meio de transporte das pessoas, andavam 8 a 10 horas por dia, eles não ficavam 24 horas na garagem. E a gente trouxe esse modelo para cá porque o inglês rico falou que é assim que tem que ser, vamos fazer assim, e ninguém parou para pensar no negócio. Não, peraí. Nós temos o nosso modelo tropical de fazendas, tem muita coisa muito legal para a gente adotar. Vida em sociedade. Os cavalos, assim, tipo, tudo que nós estamos falando até agora, o cavalo pensa que morreu. Eu evoluí para comer capim 20 horas por dia. Se não me deixarem comer capim 20 horas por dia, eu vou morrer. Se eu não conseguir ficar em movimento para procurar o meu alimento, eu vou morrer. Se eu estiver isolado de outros cavalos, sem companhia de outros cavalos, eu vou morrer. Lógico que no nosso contexto eles geralmente não morrem, né? Especialmente essa história do isolado, eles não morrem de isolamento. Mas pensa em estresse emocional, pensa em qualidade de vida do cavalo, pensa naquilo, ele está lá 23 horas, daí você vai montar. Como está passando na cabecinha dele? Ah, mas não acredito em vida emocional do cavalo. Legal. 90% dos cavalos do Jockey Club tem úlcera gástrica. 70% dos cavalos de hípica tem úlcera gástrica. Cocheira é sinônimo de úlcera gástrica. Pela mesma razão, por que um executivo humano tem... Quais são a etiologia, as causas da úlcera gástrica e a gastrite no ser humano? Estresse emocional, alimentação inadequada. E falta de exercício. Nós transformamos nossos cavalos em executivos estressados. Aí vem o seu cliente no fim de semana, meu cavalo, liberdade, potência, elegância, beleza. Ele monta aquela projeção mental dele. Mas o que está passando na cabeça do cavalo? A história dessa foto é isso aqui, numa prova, uma competição. A mula estava lá. E essa é a madrinhada dela, lá de casa. E a mula, sendo uma mula, ela sabe tudo que ela sabe, ela não admite discussão. Ela passou 2 dias tentando pular, né? Porque não, nós vamos morrer, nós estamos separados, nós vamos morrer. E a parede do lado de lá estava toda arranhada, ela estava com sangue, estava se enforcando no queixo aí. Aí eu, cartesiana, né, racional, não pode, ela tem que ficar na cocheira, ela tem que se acostumar, porque onde já se viu, blá. No 3º dia, minha tratadora desistiu e mudou as duas. Mudou as duas juntas. Paz no lar, felicidade, tranquilidade, tudo lindo, maravilhoso. Então, essas éguas geralmente são piores, né? Então, essa coisa de
os cavalos terem oportunidade de contato social uns com os outros da maneira que for possível para eles. Éguinhas são assim. Alguns cavalos gostam de ter contato por fora da cocheira. Garanhão, obviamente você não pode fazer isso com garanhão, mas garanhão gosta, o manejo ideal de garanhão é estar num lugar, na piquete dele, na área dele, mas que ele vê, sente, cheira, escuta outros cavalos perto dele. Uma coisa que eu acho que nada me enche mais de tristeza do que aquelas cocheiras prisão, que é um cubo de concreto, né? Daí o bicho fica parado lá dentro, para não sujar, para não machucar. Às vezes essas cocheiras que vocês já viram, eles têm um buraquinho assim, quebrado na parede, daí você olha lá, às vezes está o olho do cavalo lá. Cara, isso porque a gente ama cavalos, né? A gente ama cavalos, a gente tranca eles na cocheira sem contato com o mundo exterior para não fazer nada com eles. Aí esse garanhão sai da cocheira só para cobrir, vira um psicopata, você não sabe nem porquê, né? Ok. Esse quarto, então esses 3 elementos são bem básicos. Andar e pastar na companhia de outros cavalos. Esse outro, a variedade ambiental e habituação, tem um pouco mais com a doma, o Aloysio já falou um pouco disso, o Borba vai falar bastante amanhã. Isso basicamente significa que o tédio para cavalos é um saco. O tédio para cavalos é uma coisa horrível. E aí você tem as dimensões do tédio, que é tanto essa vida de cocheira, de não sair da cocheira, quanto cocheira, pista, pista, cocheira, cocheira, pista, pista, cocheira, como a coisa que você não aproveita da construção mental deles, que é terem que se habituar rapidamente a toda novidade. Se você pega um animal na natureza, um animal selvagem, que é nômade, ele não tem toca, ele não tem ninho, não tem nada. Ele para dentro daquela função dele, com o sistema neurológico, com o cérebro extremamente ativo. É um cara que tem rapidez de reflexo, rapidez de decisão, coragem, iniciativa, prazer naquilo que ele faz. Então você não pode embotar a mente do seu cavalo, transformando ele num funcionário público. Não vai sair campeão disso. Na prática, isso significa, tudo isso, com a mulinha a gente sai, e até hoje, tem coisas que ela se assusta, ela odeia. Que eu falo, que bom! Uma nova oportunidade de aprendizado para ela. Uma nova oportunidade dela desenvolver autoconfiança. Puxa, que legal, já fui para um monte de lugar, lidei com tudo isso, eu realmente sou um ser capaz. Para não me deixar na mão daqui a pouco na demanda que eu fizer dela. Tá? Muito bem, isso aí seria resumidamente a história do manejo durante as 22 horas. E o meu tempo está correndo, meu Deus do céu, eu já tinha que estar dando intervalo para vocês. Vamos tocar rapidinho aqui, porque não faltam tantos slides para acabar a primeira metade. A conexão entre manejo e equitação é mais ou menos mais temas da mesma coisa que eu estava perguntando para vocês. Isso aqui não é uma foto de internet, isso lá em casa também. Esse é o último projeto do seu Ricardo, que é o criador da mula. Ele gosta muito de árabes, então ele foi criar um potrinho e não conseguiu criar, ele comprou desmamado, aí na desmama veio outro, e são esses dois, são irmãos de pai. Agora eles estão com 2 anos, eles não foram castrados ainda, mas eles vivem assim. Eles têm, isso aí a gente entende que não é que vivem assim, não é que eles brigam o tempo todo, eles têm tempo de exercer e adotar a própria hierarquia, eles têm tempo de viverem como cavalos. Dentro da história do Garanhão, só uma coisa rápida, uma reflexão rápida para vocês. Na vida natural, ninguém castrava cavalos. Se você tinha uma manada de 500 cavalos selvagens, você tinha 250 éguas e 250 cavalos inteiros. Como é que eles todos sobreviviam? Resposta básica, porque eles não eram separados, não eram apartados dos outros, e porque não tem cerca. Isso significa basicamente que eles fazem as disputas deles e o perdedor pode ir embora. O perdedor não é encurralado no lugar que ele vai morrer de porrada. O perdedor fica lá, né? Então, por que é importante preservar o comportamento natural dos cavalos? Eu, na verdade, me adiantei a isso naquele slide da mula, só para vocês pensarem um pouquinho. A base de comportamento do cavalo na vida cotidiana dele vai definir o tipo de barceiro que ele vai ser na vida montada. Quem sou eu para falar para vocês? Eu não acredito em ter uma máquina. Eu não tenho uma moto, eu tenho um cavalo. Eu tenho um outro sistema nervoso que eu conecto ao meu. Porque eu não sou, primeiro, eu empresto dele a força dele. Eu não sou tão forte e tão rápida como ele, senão eu não estaria montando ele. Seja
trabalhar, seja que eu busque nele velocidade, seja que eu busque nele conforto e resistência para viajar, ou força para pular uma prova, não me interessa. Eu empresto dele a força, mas eu também empresto dele o comportamento, as atitudes, a mente. Primeiro, porque eu gosto de cavalos. Eu quero ser amiga do meu cavalo. Segundo, porque eu erro, eu sou falível. No meu contexto, o obstáculo é chegando, nossa, errei tudo, cavalo, me salve, tá bom. Nossa, cavalo, fiz tudo errado aqui, eu não vi o que estava acontecendo, tá bom. Esse é o seu parceiro.